Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu vou tratar aqui de mais um assunto polêmico. Não é polêmico, é que eu sou chato e reclamo de tudo, mas um assunto pra eu poder reclamar. Porque eu tenho visto na internet constantemente piadas, tirinhas e pessoas expressando a ideia de que antigamente era melhor. No caso, eu vejo muito isso focando em videogame, porque, sabe, né, eu sou nerdão, virgão e nada no meu feed pode ser normal. Com certeza você já viu na internet alguma tirinha que dava preferência aos jogos de antigamente, ou então dava algum tipo de crítica aos jogos atuais serem muito fáceis ou coisas do tipo. Mas sério, eu acho isso tão idiota. Jogos antigamente eram muito melhores. Pra começar que 80% das pessoas que falam isso nem jogavam jogos antigamente e só querem seguir a moda pra parecer um pouco cult. Mas um exemplo que é muito frequente ver em tirinhas é que antigamente, pô, um monte de comando, um monte de botão e tal. Hoje em dia, só apertar um botão. Cara, depende muito do gênero do jogo. Com essa de apertar só um botão, você provavelmente está se referindo a algum hack and slash ou coisa do tipo. Só que, cara, ser simples é completamente diferente de ser fácil. E mesmo assim depende, não é só porque é hack and slash que ele vai ser simples se apertar só um botão. Bayonetta, God of War e Darksiders são ótimos exemplos de hack and slash inteligentes. Os mais fáceis que provavelmente as pessoas se referem de apertar só um botão são os Musou, ou Warriors aqui no ocidente, mas a graça deles é uma estética visual mesmo. Eu me amarro em jogar Sengoku Basara pra mandar aqueles golpes irados e tal, matando uma porrada de gente de uma vez, liberar os ataques e conquistando territórios e tal. É relativamente fácil, mas a graça dele não é ser difícil, sabe? As pessoas têm mania de atribuir fácil a ruim. Além do mais, que jogo é esse aí de antigamente que tinha que apertar outros comandos pra poder mandar os ataques? Um jogo de luta? Street Fighter? Só que Street Fighter ainda é assim até hoje. E que jogo de hoje em dia que é fácil só apertar dos botões? Mario? Mario na época já era assim. São gêneros diferentes, isso não faz sentido nenhum. Então eu acho meio idiota dizer que os jogos hoje em dia são muito fáceis. Não que seja mentira, de fato são. Só que eles funcionam assim, sabe? Eu acho certo. Esses jogos super difíceis de antigamente não se encaixariam bem hoje em dia. Tipo, eu me amarro jogar um tryhard de um NES ou SNES de vez em quando, mas se os jogos novos fossem assim, eu ia achar um saco. E eu acho que a maioria das pessoas também ia. É legal experimentar um jogo com a dificuldade mais elevada, né? Um jogo mais hardcore de vez em quando, tanto que ainda tem jogos assim até hoje. Só que seria horrível se isso fosse um padrão. A graça da dificuldade é você perder, se sentir desafiado e conseguir superar esse desafio. Se for uma parada muito difícil, estressa, sabe? Vai causar o efeito oposto. Por isso que não dá pra ficar jogando esse tipo de jogo o tempo todo. Então eu acho certo os jogos serem muito fáceis hoje em dia. Eles evoluíram corretamente, na minha opinião. Além do mais, os jogos, não todos, mas no geral, se você reparar, quanto mais antigos, mais difíceis eles eram. Lá na época do NES era difícil pra caralho, e aí começou a vir Super Nintendo, Nintendo 64, e a geração foi evoluindo, foi ficando relativamente mais fácil, não é? Pois é, então, essa dificuldade que foi perdendo e os jogos fáceis hoje em dia que você tanto reclama, na verdade não passa de uma limitação de hardware, porque os jogos antigamente, num cartucho de NES não cabe porra nenhuma, então eles tinham que reaproveitar muito os cenários e fazer cada fase ser extremamente difícil para que você perca muito tempo nela e demore a continuar o jogo, porque o jogo não tem, o cartucho de NES não tem muito espaço para caber mais fases e mais coisas para você ter mais tempo de jogo. Então, na verdade, essa grande dificuldade que vocês babam é só um limite de hardware. E eu acho que isso foi compensado conforme os jogos foram ficando mais longos, mas não por serem muito difíceis, assim, por terem a capacidade de hardware de aguentar mais coisas e mais variedades, ao invés de você ficar preso naquela dificuldade absurda naquela fase. Eu acho muito mais divertido você ter mais horas de jogo passando e tal, tendo dificuldade e tal, mas conseguindo ir de boa, do que você ficar horas e horas tentando passar de uma fase, chato pra caralho, difícil. Então, novamente, na minha opinião, os jogos evoluíram de forma certa. Eu acho muita palhaçada ficar falando que antigamente era melhor, hoje em dia é tudo muito fácil. Outro ponto, outro argumento de por que os jogos hoje em dia são uma merda, é que tudo é muito explicadinho, tudo dado de mão beijada. Antigamente eles te tacavam lá e se vira. Hoje em dia você precisa de um tutorial e tudo mais. Eu não discordo necessariamente, mas eu acho muito exagero. Novamente, a expansão enorme de hardware permitiu que fossem produzidos jogos mais complexos. Naquela época você só tinha 4 botões, se tivesse, para poder jogar um joguinho. Hoje em dia, com a infinidade de possibilidades que temos, dá pra você jogar um jogo complexo e se imergir muito mais na gameplay e no universo do jogo. Então é impossível você pegar, porra, um Metal Gear, te tacar lá e se vira, vai, se vira aí com os botões. Porra, você precisa de um tutorial, sabe? Fazer isso certo é que é a questão.
De fato, tem muito jogo com tutorial maçante, muito texto, e por mais que às vezes isso seja necessário para que você aprenda a jogar, poderia ser feito de uma melhor forma para que ele não seja tão tedioso você ter que ler tudo. É que nem o Igor Aptor falou no Sequelity do Mega Man. Os jogos te ensinam a jogar jogando. Você aprende a jogar enquanto você joga. Você não precisa de uma menininha gritando Mega Man, Mega Man, como ele falou no vídeo, certo? Então isso que ele fala é muito verdade. Se por acaso você quer ver o vídeo no qual eu tô falando, não faz ideia, eu vou deixar o link aí na descrição. De fato, ainda tem muitos jogos hoje em dia que te enchem de tutorial maçante, mas na minha opinião isso não serve como argumento para dizer que os jogos antigamente eram melhores, porque ser um jogo com muito tutorial maçante ainda é um defeito até hoje, sabe? Não é como se as coisas tivessem evoluído e virou um padrão ter um tutorial chato. Não, ter um tutorial maçante e chato ainda é um defeito. Não é como se isso fosse legal hoje em dia. Mesmo se os jogos forem mais complexos e precisem de um tutorial, como eu falei, eles geralmente fazem isso ao longo do jogo, sabe? Não de uma forma intuitiva, porque de fato precisa de um textinho para explicar, mas de vez em quando, um balãozinho aqui e ali e tal, ensinando. Porque ele precisa te explicar, não dá pra te passar informações tão técnicas intuitivamente ao longo da gameplay, como seriam jogos plataformers, como o próprio caso do Mega Man. E mais uma coisa que é motivo para que os jogos hoje em dia sejam uma merda é que todo mundo é mercenário e todo mundo tem que pagar DLC, e os jogos vêm uma bosta, e antigamente não, que era legal, dependia da sua capacidade de terminar o jogo e liberar as coisas e tal. Os jogos hoje em dia funcionam muito bem sozinhos. DLC é um conteúdo bônus, não é uma coisa obrigatória do jogo. Se você quiser, tem lá DLC, mas o jogo funciona sem a DLC. De fato, tem um monte de DLC escrota, mas você não é obrigado a comprar, o jogo tá lá. E é legal que eles podem acrescentar coisa depois. Por exemplo, o Ryu é um personagem mega legal para estar lá no Smash Bros, aí a pessoa pensa, porra, se fosse antigamente, o Ryu já estaria dentro do jogo, não viria por DLC paga. Não, se fosse antigamente não teria o Ryu, só que como eles podem acrescentar, eles botaram o Ryu depois. Isso é uma vantagem, na minha opinião. Só que tem algumas empresas que lançam o jogo pela metade, e se você quiser comprar a outra metade, você tem que pagar DLC, vocês sabem do que eu tô falando. Só que não são todas as empresas que fazem isso. Eu acho idiota falar que isso é um padrão hoje em dia. E cara, o mercado de jogos hoje é tão grande que é impossível você não ver uma merda aqui ali. A indústria cresce e quanto maior uma coisa, mais chance de fazer merda ela tem. Então naturalmente vai ter uma empresa ou outra aqui fazendo merda ou sendo muito mercenária, só que as pessoas usam isso pra crucificar todo o mercado de jogos atual. Eu acho isso um saco. Mas a verdade é que nunca tá bom, né? As pessoas adoram reclamar de tudo. Eu adoro reclamar de tudo. Só que eu costumo reclamar das pessoas que reclamam. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo me xingando. Eu tô usando jogos como exemplo, mas essa coisa de hoje em dia muito leite com pera é visto errado de muitas formas. Uma das pouquíssimas coisas que eu concordo de que hoje em dia é muito afrescalhado e antigamente era melhor é o caso da censura. Tudo bem que a gente fazer isso demonstra uma forma de evolução, porque antigamente as coisas eram mais hardcore mesmo, então mostrava a porra toda e tal. Hoje em dia tá mais certinho pra que as coisas fiquem mais boazinhas e tal, só que exageram, né? Se você botar pessoa branca, você tem que botar em número igual pessoa preta, porque senão é racismo. Se você bota uma mulher apanhando, é machismo, opressor, Maria da Penha. Se você não pode botar um personagem fumando, você não pode botar um pouquinho de sangue, você não pode botar nada, que tudo censurado. Isso eu acho um saco. Tudo é preconceito, tudo é racismo, porra. O humor negro tá aí, galera, foda-se. Graças a Deus na internet a gente ainda tem liberdade de expressão. Mas tirando isso e outros poucos casos, com quase tudo, eu acho a maior palhaçada ficar dizendo que hoje em dia é ruim, antigamente era melhor. Você acha o de antigamente melhor porque você tá acostumado com aquele. As pessoas que nascem hoje em dia, no futuro, vão falar que os da época dela, ou seja, hoje, eram melhores. As coisas mudam, se adaptam e as pessoas parecem que não sabem lidar com isso. As pessoas não se adaptam junto. Vocês reclamando dos jogos hoje em dia, antigamente era melhor, é igualzinho ao seu avô. Sabe, seu avô que fica reclamando desses jovens de hoje em dia? Na minha época não era assim, na minha época era tudo melhor. Você não acha idiota e ignora, só não leva em consideração? É igualzinho, é a mesma coisa. Você só tem que ser esperto pra reconhecer e acompanhar a evolução das coisas. Eu tô falando, generalizando assim, as pessoas vão tacar um monte de exemplo e crítica social que o mundo tá tomando atualmente pra dizer que eu tô errado, que antigamente era melhor mesmo. Mas quando eu só tô falando de coisas específicas, tipo esse tipo de multimídia. Outra coisa, cara, eu queria desabafar isso aqui. Além de jogos, anime. Eu só falo de coisa de nerd virgão, vocês podem ver como é que eu sou. Só pelo cenário, né? Cara, só as coisas desse cenário aqui dariam 50 putas, sabe? Pessoal que fica pagando um pau, que anime antigamente era melhor e hoje é tudo uma merda. Você pega uma página mais famosa, assim, tipo, sei lá, Fatos Desconhecidos, eles publicam alguma coisa que tem a ver com anime ou qualquer coisa. Sempre vai ter aquele babaca no topo dos comentários dizendo Dragon Ball Z é o melhor anime, sem mimimi. Eu gosto de como as pessoas escrevem sem mimimi ou aceita, como se a opinião dela fosse razão, sabe? Dragon Ball é o melhor anime de todos, sem mimimi, você não pode reclamar disso, é fato, sabe?
Só que o que me deixa mais puto é que se você chegar pra pessoa dessa e perguntar, cara, tá bom então, o que é anime pra você? Fala aí anime pra você que você gosta. Ele vai dizer, Dragon Ball Z é fodão, porra, Cavaleiros do Zodíaco, porra, Cavaleiros do Zodíaco é maneirão, e Pokémon, porra, Pokémon era foda, e Cavaleiros do Zodíaco também, e Naruto, pô, Naruto é legal e tal, e Beyblade é maneiro, e Dragon Ball Z, porra, Dragon Ball Z é foda, e Super Campeões, porra, adorava Super Campeões, porra, Pokémon, porra, Pokémon era muito legal, Cavaleiro do Zodíaco era muito. Dá vontade de chegar pra essa pessoa e perguntar o que você entende de anime pra dizer que Dragon Ball Z é o melhor deles, sabe? Pra dizer que antigamente era melhor. Você vê os atuais? Duvido. É a mesma coisa que eu dizer que tal quadro é o melhor, é o mais conceitual. Eu sei lá, eu entendo alguma coisa de arte pra poder falar isso. Dragon Ball Z, cara. Dragon Ball Z, cara. Tipo, não precisa nem sair do shonen. Pode ser em shonen ainda, sei lá. Fullmetal Alchemist. Se você assistiu Fullmetal Alchemist Brotherhood e você ainda prefere Dragon Ball Z, cara, se você tem mais de 12 anos, você tem problemas mentais. Desculpa, procura se tratar aí. Ah, Alexandre, mas é minha opinião, gosto, não se discute. Cara, é minha opinião, o gosto, é foda, porque acaba com qualquer debate. Então ninguém nunca vai poder falar sobre nada, porque é minha opinião. Porra, existem critérios convencionais que são usados pra achar uma qualidade objetiva, sabe? E os critérios funcionam independente do seu gosto pessoal. Por exemplo, merda. Merda é uma parada considerada ruim, não é? Se eu falar em comer merda, todo mundo, porra, comer merda. Ué, mas gosto não é gosto? Tem gente que gosta de comer bosta, ué. Porra, é senso, sabe? Senão nunca nada é ruim, porque sempre vai ter alguém que gosta. O mesmo com coisa boa, tipo, pizza e chocolate são dados como os alimentos supremos de prazer. Mesmo tendo gente que não gosta, eles ainda são considerados muito bons universalmente, sabe? Então, independente do gosto pessoal, existe uma classificação no geral pra bom e ruim, né? Fora a faixa etária, público-alvo, mas, pô. Então você parece um idiota muito leigo, e na maioria das vezes você de fato quando você fica idolatrando os animes de antigamente, dizendo que os de hoje em dia são uma merda, né? Salvo as exceções que o pessoal realmente prefere de antigamente, aquela galera hardcore, né, que via aquela porra toda dos animes antigos, caralho, mas a maioria das pessoas só fala isso porque viu Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco na infância e nem sabe o que é anime, pra falar a verdade. Porque puta que pariu, Fullmetal Alchemist Brotherhood é de 2009, tudo bem que o mangá é mais antigo, mas foda-se, o anime é de 2009, Hunter x Hunter 2011, novamente o mangá é antigo, mas foda-se, o remake é de 2011, Steins Gate é de 2010, Shingeki no Kyojin é de 2013, Monogatari é de 2009, Madoka, eu nem gosto de Madoka, mas Madoka é bom. Angel Beats, Kill la Kill, Death Parade, Katanagatari, Soruita, Shigatsu Kimi no Sou, porra, Zankyo no Terra, caralho, um melhor que o outro. E isso que eu assisti, né? O mercado hoje em dia é grande pra caralho, tem muita coisa sendo produzida. E o cara que desgosta disso tudo, porque hoje em dia é tudo uma merda, nas palavras dele, né? Idolatra o quê? Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Pokémon, viado. Caralho, mano! Bom, galera, é isso. Eu me alonguei demais entrando em muitos detalhes porque eu sempre falo isso, eu falo pra caralho, eu sou muito chato. Mas não fique falando que as coisas antigamente eram melhores se você não tem um bom argumento e uma posição na sua opinião pra isso, porque você parece um idiota. Você deve ser um idiota, você tá vendo esse vídeo, na verdade, mas... Se você curtiu, deixa seu like. Se você não curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito pra ver mais vídeos desse idiota falando um monte de coisa que ninguém quer ouvir. Curta a nossa página no Facebook, me segue no Twitter, faz o que você quiser. Até semana que vem. Valeu!